Olá, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. Foi minha grande honra para dividir minhas experiências. Estou aqui falando novamente sobre os livros dos portais de Atlantis, né? Notar, né, que eu já estou há alguns dias sem gravar vídeos. Passei esse final de semana não gravei nenhum vídeo. Mas na verdade foi que eu estava preparando outras coisas espirituais, né? E eu já disse a vocês que à noite eu faço os meus trabalhos espirituais. Então, quando eu tenho uma outra demanda de trabalho para fazer, uma outra novos projetos, eu tenho que, digamos, dar uma paradinha, descansar para continuar outro. Então eu expliquei a vocês que tem outra série que está vindo aí assim que eu terminar essa, né? Então eu tenho que, digamos assim, dar uma preparar o terreno dela e ao mesmo tempo continuar com esse. Então eu continuei mentalizando, estava estudando todos os dias eu procurava ler novamente, procurava vivenciá-los dentro de mim, né, pra gente não perder o fio, mas eu também continuei dando sustentação ao outro pilar que vem por aí. Então, novamente, hoje eu estou falando no número 13, mantenha seus sonhos e projetos guardados para você até que possa trazê-los à luz. Ele está localizado aqui, nessa fileira, nessa coluna, essa coluna esquerda do braço direito, né? Porque temos duas colunas, a gente formou o número 5, ele formou um quadrado e uma raiz, né? Então ele formou, digamos assim, uma espécie de árvore, né? Ou um pentagrama de cabeça para baixo, como alguns queiram. Já aí depois disso veio duas colunas, que é a direita e a esquerda. O número 13 fica aqui desse lado. Então diz que mantenha seus sonhos e projetos guardados para você até que você possa trazê-los à luz. Esse símbolo é bem parecido com o número 13, né? Aliás, com o número 11, que fala, né? Deixa eu só ler para vocês, né? No número 11 diz: todos os seus sonhos e projetos tragam de cima para baixo, das trevas para a luz, né? Então, só que este diz: mantenha seus sonhos guardados para você até que você possa trazê-los à luz. É diferente do outro que manda você buscar. Este está dizendo que você já tem eles. Então por quê? Porque este é o segundo passo. Lembra que eu disse a vocês que no número 11, que os seres lá em cima, de acordo com suas escolhas, vai demonstrar o seu futuro. Então eles, se você não consegue ver, eles farão para você o seu futuro. E você formará novas escolhas na sua vida, que ajudará a chegar nos seus sonhos. Mas se eles não trouxerem isso para você, e você tem uma coisa que você deseja muito, você tem que buscar a aprovação deles. Se eles aprovarem, você agora tem que fazer acontecer, dar realidade a esses sonhos. Isso, este é, digamos, a segunda parte disso. Porque a gente sabe que não são todas as pessoas que têm os seus sonhos lá em cima, né? Lá em cima, né? Digamos assim, é uma minoria muito pequena que os séries lá em cima chegam pra você e dizem assim: olha, temos isso pra você. É uma minoria muito pequena. Então por isso que esse número 13 ele acompanha isso, porque você diz uma coisa que vai lhe fazer bem, que vai ajudar a evoluir, que vai lhe fazer progredir espiritualmente, alcançar a iluminação. Pronto, vai ser um guia espiritual para você, uma ajuda, uma âncora para você. Então eles, claro que eles vão provar para você. Então ele vai, esse símbolo está exatamente a segunda parte, que é para te ajudar
nisso. Então, depois da aprovação, depois que eles aprovam o seu desejo, que eles fazem com que cerquem você com coisas que te afirmam que aquele sonho foi criado para você, aquele desejo foi criado para você. Agora você tem que passar um tempo com o seu desejo, com o seu sonho. Mantenha seus sonhos e projetos guardados para você até que você possa trazê-los à luz. Trazê-los à luz é deixar fluir aqui fora. Fora de você. Então você tem que passar um tempo com o seu desejo. Um tempo com o seu sonho. E o que eu faço, Dani Coelho? Como é que eu chego nisso? Se você tem um desejo, você tem um sonho, isso é energia. Lembro de vocês que tudo é energia, todo sentimento é energia. Então um desejo, um sonho é energia. Você tem que materializar essa energia para você e desmaterializar a sua ansiedade, o seu desejo, todo esse sentimento que você tem. Você tem que desfazer tudo isso. Você vai dissolver tudo isso. E à medida que você dissolve tudo isso, você materializa ele. Porque você tem que unir o seu desejo, tem que unir você ao seu sonho. Tá difícil pra vocês entenderem, né? Eu tô tentando ser mais clara possível, porque coisas espirituais requer um pouco mais de esforço da gente, né? Então tem coisas assim que de verdade eu tenho muitas dificuldades para tentar trazer ele com realidade, porque eu passo muito tempo lá em cima, eu passo muito tempo na espiritualidade. Então eu sempre vejo as coisas, desde criança eu sempre vi as coisas do lado de cima, né? Eu sempre fui considerada uma alienada, eu sempre fui considerada uma esquisita, por causa disso, porque eu sempre vi as coisas com outros olhos, eu sempre conseguia enxergar coisas que as pessoas não enxergavam. Então, pra mim é mais fácil, pra mim é super fácil entender isso, é muito fácil manipular tudo isso, mas às vezes explicar isso na dimensão de vocês, na dimensão material de vocês, na dimensão humana, é muito difícil. Então, por isso que às vezes eu passo muito tempo com um símbolo, vários dias com um símbolo, porque eu fico tentando trabalhar ele da forma mais fácil para a compreensão de vocês. Encontrar os meios mais fáceis, os exemplos mais fáceis de fazer com que vocês entendam isso. Então, tudo no universo é energia, né? Tudo tem uma frequência e uma vibração. Tudo tem uma energia positiva e uma energia negativa atreladas, porque toda coisa é energia. Então a energia é feita de duas coisas, força positiva e força negativa. Então você tem um desejo, você tem uma energia diante de você. Você tem que ativar ou materializar a energia positiva desse desejo. Por quê? Porque a energia positiva representa a parte macho, né? A parte que avança. Então você tem que fazer com que o seu desejo avance contra você. Mas ao mesmo tempo, você tem que trabalhar a sua energia passiva. É aí que a gente diz, a gente bloqueia a nossa ansiedade,
os nossos desejos que nos colocam para frente. A gente vai bloquear isso e alcançar a serenidade. Passar um tempo com aquele desejo, fazer com que aquele desejo nos busque, aquele sonho nos persiga, nos alcance. Você vê, você mentaliza, você tem que mentalizar, você tem que fazer com que se cercar de coisas que te façam lembrar do seu desejo, do seu sonho. Mas ao mesmo tempo você tem que se bloquear. Você não pode ter ansiedade. Porque se você tiver ansiedade, significa que você está indo para frente. E você não pode ir para frente. Você tem que ficar paradinha. Paradinho. E o seu desejo, o seu sonho, tem que... Se você tem um mentalismo ou coisa, ela está diante de você. Uma energia, ela está diante de você. Toda energia que a gente busca fica diante da gente. É fato. Então, se você se torna uma energia passiva, a energia que está diante de você se torna o quê? Ativa. Porque os polos são diferentes. Não importa se é uma realidade espiritual ou uma realidade física. Se você inverte o polo, tecnicamente, a outra energia que está diante de você vai inverter o outro polo. E isso vai o quê? Casar. Vai causar o quê? Uma fusão. Gente, isso é fato. Não existe isso. Vou dar um exemplo assim mais claro. Em relacionamento que as pessoas brigam muito, que as pessoas não se entendem e que são levadas do amor ao ódio, é porque os dois estão no mesmo polo. Não dá certo. Mas quando um está no polo macho e o outro está no polo fêmea, não importa se é o macho ou se é a fêmea que está usando esses polos, não importa qual casa. Mas como é que você consegue fazer isso, Nicolé? Só com o equilíbrio das energias. Se não houver o equilíbrio das energias, não consegue. Não adianta. Não adianta. É fato. Então precisa do equilíbrio das suas energias. Você precisa estar a par, conhecer totalmente as suas duas energias, como elas trabalham. E há momentos na vida da gente que às vezes a energia sobe e a outra desce. É por isso que você precisa ter domínio. Porque aí você vai equilibrando. Se você tiver que usar uma energia ativa, aí você levanta a sua energia. Lado direito. É sempre a energia que funciona para frente. Mas se você tem que baixar a guarda, aí você manipula a sua energia esquerda. Você levanta a sua energia esquerda. Pra você ficar mansinho. Entendeu isso? Se não houver isto, não consegue. Não adianta. Não consegue. Precisa haver esse equilíbrio. Então, quando você consegue ter esse equilíbrio, você consegue diferenciar isso e manipular isso, esse símbolo número 13 se torna muito fácil. É por isso que as pessoas que conseguem realizar sonhos, nada é possível para elas. Ela vê um objeto lá,
que ela diz simplesmente aquilo exatamente. Aquilo dali é meu. E no mesmo dia, algum poucos dias. Isso, aquele objeto simplesmente parece que se joga em cima da pessoa. Já falei a vocês várias vezes. Aliás, isso foi várias vezes. Mas eu contei a vocês um exemplo recente. Já dei vários exemplos, né? Mas eu contei um exemplo. Já aconteceu isso várias vezes. Eu dei exemplo pra vocês de vestido que eu simplesmente minha irmã estava fazendo aniversário. E eu disse, simplesmente eu pensei alto, vibrei alto. Minha energia, minha energia positiva estava alta. E eu simplesmente pensei assim, nossa, acho que vou comprar um vestido novo. Eu falei assim, sim. Tá pensando. Não mudei, não alimentei isso, nem fiquei pensando se ia comprar. Minha mãe foi na loja. No outro dia ela foi na loja, uma promoção. Digamos assim, ela tá numa loja bem cara aqui da cidade. Então ela só vai realmente ela vai quando tem promoção. E ela viu o vestido lá e ela achou que era minha cara. E disse que quando olhou pro vestido, se lembrou de mim. E comprou o vestido pra mim. Então, isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu de eu passar várias vezes em algumas vitrines ver aquele objeto e dizer assim, nossa, eu queria esse objeto. Eu queria essa roupa. Eu queria essa bolsa. Eu queria esse sapato, se tivesse meu número. E eu nem fui assim meu número. Meu pé é difícil de. Eu tenho dificuldades para comprar sapato, porque meu pé é muito pequeno. Meu pé é 33. Quer dizer, um número considerado normal, né, para mulheres de pé pequeno. Na minha família, as mulheres têm pé pequeno. Então, só que meu pé é magrinho. Então, eu tenho dificuldades para achar sapato também que se enquadra, né? Tantos sapatos e eu adoro sapatos, sou louca por sapatos. Se eu pudesse colocar sapato o dia inteiro, mas no caso do calor, eu tive que dedicar é meio desconfortável, mas eu adoro sapatos. Então, eu tenho dificuldades. Assim, simplesmente eu pensei assim, já pensei várias vezes. Quero comprar sapato. E eu quero tal cor. E de repente assim, alguém dizendo que eu passei na loja e tava. Eu vi um sapato que eu acho que você vai gostar. Os meus amigos já sabem da minha dificuldade. Então já aconteceu várias vezes. Eu nunca passei, eu fui pagar uma prestação do calçado e eu vi um sapato lá que eu acho que você vai gostar. Ela disse, não me diga uma coisa dessa. Ela disse, é verdade. Ela disse, que cor o sapato? Aí tal cor. E acredite qual é o número? É o seu, 33. Eu digo, não acredito no negócio desse. Chego lá, tá lá me esperando. Geralmente os números 33 aqui na cidade são os primeiros a acabar. Porque tem muitas mulheres com o mesmo pé, 33. Então geralmente acaba logo. E fica lá me esperando. Então isso é o que? É o uso, o equilíbrio, a manipulação da energia. Né? Das duas energias. A gente tem que equilibrar uma, a gente tem que equilibrar as duas e manipular. Né? Então, quando você consegue fazer isso, no momento que você precisa avançar, você levanta uma energia, e outro que você precisa recuar, você abaixa, você consegue fazer com que as energias que estão aqui ao seu redor haja de acordo com como você quer. É por isso que muitas pessoas conseguem causar situações, provocar situações, tanto para o bem como para o mal, através de energias assim. É energias assim que faz com que você atraia a atenção de vocês lá em cima. É esse tipo de energia também que faz com que você, no momento que você precisa muito, eles desçam aqui e venham falar com você e venham te orientar. E, geralmente quando a gente fica muito estressada, quando a gente fica muito agitada, a gente meio que coloca uma energia lá embaixo
e a outra a gente eleva de maneira exorbitante. Então, esse desequilíbrio ao seu encontro, a sua presença. Então não existe mistérios, não existe. Estou dizendo a vocês, eu digo a vocês sempre que a espiritualidade, as águas é a fonte de todo conhecimento. Todo conhecimento procede das águas. A iluminação a gente alcança pelo fogo. O fogo é a iluminação da gente. O fogo é que faz a gente enxergar tanto no claro como no escuro. Tanto faz dia como noite. A gente vê as coisas. Tanto faz a gente estar aqui como tá lá no Japão. A gente fecha nossos olhos e a gente vê as coisas. Isso é iluminação. Isso só alcança com o poder do fogo. Mas isso que eu estou dizendo para vocês, de equilíbrio de energia, de manipulação de energia, de fazer um ser do lado de cima vir até você, te trazer uma resposta que você queira, fazer com que as situações aqui ao seu redor conspirem contra você, isso é manipulação de energia. Esse é um conhecimento que a gente só adquire pelas águas. É um conhecimento que vem das águas. Então, no símbolo número 13, você precisa se desmaterializar tudo que você sente e materializar o seu sonho, o seu desejo. E agora fazer essa fusão. Casar a sua forma passiva com a forma ativa da energia que está diante de você. Feito isso, digamos que as coisas vão acontecendo. Coisas relacionadas a isso te cercam. E aí pronto. Você pode trazer para a luz. Porque é questão de pouco tempo. Acontece. Algumas coisas acontecem de imediato. Outras demoram um pouco. Mas a certeza, quando isso acontece, quando existe a fusão desse desejo, desse sonho, a certeza ela é plena, não importa quanto tempo leve, se é de imediato ou se leva algum tempo. Ela não muda, e não há sombra de mudança nisso. Simplesmente se fixa. Que é uma liga. Existe o equilíbrio das duas energias, que é a sua e a do desejo que você materializou. Então, quanto a isso, não existe quebra de contrato. Com a espiritualidade, quando isso acontece, a espiritualidade carimba assim embaixo. Não tem como não acontecer. Acontece. Então, o número 3, assim, não é uma coisa difícil para se fazer. É um pouco difícil para entender. Mas a parte mais difícil é o equilíbrio das energias. É quando você consegue. É como tudo isso vem acontecendo. Desde o princípio, que vem dizendo que. Desde o princípio, quando eu falei do primeiro símbolo, que eu falei que existe um Deus, que não é um Deus só, que ele tem duas polaridades. Aí depois ele vem o número 2, que ele mostra que tudo é energia, e que nessa energia ele está, e onde ele está, ele reflete tudo. Então toda a energia reflete ele, e ele reflete a energia, e os dois são só. Então tudo não, para você chegar aqui, é só uma coisa que eu estou dizendo, o que você tem que fazer. Eu estou só explicando para você o que você tem que fazer. Mas a base disso tudo é o equilíbrio das energias. Não adianta.
E não adianta você tentar fazer se você não tem equilíbrio. Porque não funciona, gente. Não funciona. O princípio disso tudo é o primeiro símbolo. É o equilíbrio das duas energias. Você veja só que Deus não é Deus é dois, mas ele se torna um. Por quê? Porque a parte que fica ativa, a parte que vê somente um Deus, é a parte macho, a parte positiva. A outra parte que fica despercebida é a parte fêmea, a parte negativa. Então, por isso, quando uma energia, é por isso que tudo no universo é energia. Tudo é universo, é energia. Tem duas polaridades. Uma fica abaixo e a outra fica lá em cima. Não existe os dois trabalhando. Os dois são iguais. Só que para toda energia, sempre, o amor e o ódio. Bem, o amor e o ódio são duas coisas que fazem parte do mesmo ciclo. Do lado está o amor, do lado está o ódio. Só que para imperar o ódio, o amor tem que estar lá embaixo. Para imperar o amor, o ódio tem que estar lá embaixo. A morte e a vida. Para existir a vida, a morte tem que estar lá embaixo. Para existir a morte, a vida tem que estar lá embaixo. Não funciona os dois. Morte e vida ao mesmo tempo não existe. Ou é um ou é outro. Toda energia tem os dois lados. E você precisa ter essa definição clara. Lembra de vocês? Antes de eu começar esse símbolo, eu dei uma palhinha pra vocês, pra abrir a mente de vocês. Que eu falei que no universo, que eu falei que fiz uma viagem a Atlantis. E lá eu fui levada ao templo dos deuses. E lá tinha um salão que mostrava as histórias de todos os reinos, todos os grandes reinos. E lá eu aprendi sobre a importância do número 2, sobre a importância das energias, de como a energia funcionava. Isso eu aprendi, eu sempre, desde criança, sempre fui ensinada a ver esses dois lados. Mas a minha mente não sabia em totalidade. Eu não conseguia ver isso na forma plena. Mas a gente tem vários sentidos, a gente tem 7 sentidos. Então, não alcançava. Eu não alcancei durante toda a minha vida, durante toda a minha infância. Eu fui treinada, eu fui ensinada. Eu não alcancei a plenitude disso tudo. Eu só acontecia a partir do momento em que eu me entreguei às águas. E que eu fui levada lá. E lá eu vi, na sua totalidade, como funcionavam as energias. Eu tive que ter uma experiência maior. E eu só ganhei a experiência maior porque eu tive uma entrega maior. Pra gente ter uma experiência maior, a gente precisa fazer uma entrega. Eu digo sempre a vocês, quem me conhece sabe que eu sempre digo isso, eu sempre repito as mesmas coisas. Eu faço igual o apóstolo Paulo. Eu repito as mesmas coisas. Por quê? Porque quando a gente repete uma coisa, fica difícil a gente esquecer. E aquilo que eu repito é segurança pra vocês. Porque vocês podem me cobrar depois. Mas não quero que você disse isso. Eu vou ter que me explicar. Então, com Deus, ninguém compra fiado. Às vezes, primeiro a gente paga. Quando se entrega. E aí, quando a gente se entrega de verdade, quando a gente entrega tudo de nós, Ele nos dá grandes experiências. E as nossas experiências são do tamanho da nossa entrega. É por isso que as pessoas têm experiências pequenininhas, outras pessoas têm experiências enormes. As suas experiências, você é do tamanho da sua entrega. Você pode ter certeza. É igual uma árvore. Os galhos são do tamanho das raízes. Os galhos são enormes. Você pode acreditar que as raízes vai até a profundeza da terra. São enormes. Na espiritualidade é assim. A gente quer para cima e para baixo. Não existe meio crescimento. Não existe. Então, as suas experiências vão ser do tamanho da sua entrega. Se você se entregar de forma pequena, as suas experiências serão apenas pequenas. Experiências fúteis, passageiras.
das quais não valeram a pena. Mas se a sua entrega for grande, as suas experiências serão enormes, serão profundas, terão raízes e galhos. Então, o princípio disso tudo, gente, se vocês querem compreender direito, se vocês querem compreender, fazer. Mas para vocês fazerem tudo isso aqui, para vocês alcançar tudo isso, vocês têm que botar lá o princípio. E eu vou dizer, equilibrar os símbolos de um. Primeiro conhecer, ver como funciona. Aí tem um tempo. Vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo. Vocês não precisam achar que eu estou dizendo a verdade. Não, vocês têm um tempo. Então eu vou analisar tudo que você está falando. Eu quero ter certeza de que o que você está dizendo é verdade. Tira um tempo. E passe a observar as coisas. Primeiro, observe as coisas ao seu redor. Aí depois você passe a observar as coisas ao seu derredor. E compare um e outro. E por último, passe a observar as coisas no mundo, tanto as positivas quanto as negativas. E veja, eu tenho certeza que vocês voltarão e olharão para o número 2, para o equilíbrio e de uma verdade. Todas as coisas passam por meio do equilíbrio, por meio das energias. E quando a energia está lá em cima, a outra está lá embaixo. E a gente só consegue as coisas quando a gente trabalha a nossa energia e a energia daquilo que a gente quer. Tem que ser junto. Tem que casar junto. Então, meus segredos. Que os segredos eu estou falando pra vocês. Eu duvido que vocês encontrem outras pessoas no mundo aí que revelem coisas pra vocês como eu estou fazendo pra vocês, como eu estou fazendo isso. Eu duvido que vocês encontrem uma alma generosa que reparta com vocês tesouros como isso. Porque as pessoas costumam dizer, as pessoas que pregam a força do pensamento, elas dizem assim, a força do seu pensamento. O que você quer, você consegue. Elas dizem isso. Você mentaliza. Não é verdade. Gente, elas não estão dizendo a vocês o segredo. Elas estão dizendo a você a parte mais superficial. Mentalize. Mas como é que você mentaliza uma coisa se você não entende como as coisas funcionam? Você tem que entender como é que as coisas funcionam. Eu te dou um remédio, diga esse remédio aqui serve pra gripe. Mas eu não te digo a você como é que você tem que usar esse remédio, quantas vezes você tem que tomar por dia. Se você precisa ter repouso ou não. As coisas que você pode fazer, as coisas que você não pode. As coisas que você pode fazer, as coisas que você não pode. Gente, isso não é ajudar. Sabe por quê que eu alcanço resultado na minha vida? Bons resultados. E meu conhecimento nunca cessa. Quanto mais eu divido com vocês, mais eles se multiplicam. Eu dou a vocês de noite. E amanhã de manhã minha cabeça está explodindo de coisas. É porque eu divido com vocês duas coisas. É porque eu não tenho mesquinheza em dividir com vocês. Porque eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês amadureçam. Eu quero que vocês evoluam. Eu quero que vocês alcancem a iluminação. Como eu alcancei. Então isso é fácil, Sônico? É porque o ser humano, eles gostam de receber. Mas eles não gostam de dar. Eu vou dizer a vocês. Eu não sou humana. Se eu fosse humana, eu não estaria fazendo isso com vocês. Eu estaria fazendo como os outros fazem aí. Ah, só mentalize. Eu dizer pra vocês só isso. Os humanos fazem isso. Porque os humanos querem se servir. Eles querem receber, mas nunca dá. E quando eles dão pela metade. Eles nunca dão inteiro. Mas eu fui treinada desde criança. Que se a gente tem boas coisas,
a gente tem que dividir. Eu fui treinada para entrar na escuridão e dizer a ela: faça-se a luz. E a luz aparecer imediatamente. E eu não tenho medo. Porque eu acredito que tudo que a gente dá, a gente recebe. Então eu dou a vocês a verdade. Eu aponto a vocês o caminho verdadeiro. Eu ensino a vocês a terem vida. Emmett Delit High. Verdade, caminho e vida. Eu lembro de vocês, no vídeo anterior, falei pra vocês que eu aprendi a ler sozinha. Depois de eu me confrontar, que eu não sabia ler, e aquilo me apavorou, e eu aprendi a ler sozinha. E que antes de eu aprender a ler, eu gostava de fazer 3 desenhos. Numa única folha. Eu sempre fazia 3. Eu usava 3 coisas: uma casa, uma árvore e um caminho. Emmett Delit High. A verdade é a casa. É segurança. É repouso. É paz. Delit é caminho. Todo mundo é ensinado no mundo a percorrer um caminho. A gente nasce com um caminho à nossa frente. Mas a espiritualidade nos tira desse caminho e nos coloca em outro. E uma árvore é raio, vida. A árvore te dá alimento, te sustenta. Se você estiver doente, as folhas servem para te curar. Ela também serve para ser um repouso. É um lugar onde você descansa, onde você observa as coisas. Também serve de repouso para os seus bichos. Veja como as coisas se encaixam. Eu era criança, mas essas palavras estavam dentro de mim. Haviam sido colocadas dentro de mim. Só que eu não as entendia. O meu cérebro não conseguia entender. Mas meu espírito trabalhava com o meu cérebro para que, de alguma forma, eu transmitisse aquilo. Eu não entendia, mas eu desenhava uma coisa, que eram 3 coisas. Eu fazia um desenho que tinha 3 coisas. O significado dessas palavras dentro de mim. E eu demorei muitos anos para compreender isso. Eu digo a vocês, nada por um acaso. Todo conhecimento espiritual, ele aflora de alguma forma. De maneira positiva ou de maneira negativa. Mas tudo está dentro de você. Todas as respostas que você procura no universo são dentro de você. Mas se você estiver dormindo, como poderá entender?
você pode entender o universo a partir da sua própria história. Mas para você entender a sua história, você precisa se reconectar com o universo. Você precisa se entregar para ele. E quando você se entregar para ele, ele vai te trazer grandes experiências. E ele vai buscar essas experiências dentro de você. Eu vou ficar por aqui falando com vocês. Para mim é uma grande honra dividir com vocês Vocês semeavam as minhas experiências. Falar sobre os signos dos portais de Atlantis. E, como eu disse pra vocês não precisam acreditar nisso que eu estou dizendo. Saiam para fora. Observe as coisas. E depois tirem as suas próprias conclusões. Eu estou aqui para ajudar vocês. Disso que vocês não têm a menor dúvida. O que eu puder fazer para orientar vocês, para que vocês cresçam, para que vocês evoluam, para que vocês alcancem a iluminação, eu não pouparei esforços. Se eu pudesse, faria um vídeo todos os dias. Mas minha vida é corrida. Eu tenho muitas responsabilidades. Trabalho no mundo material e no mundo espiritual. Então as coisas às vezes ficam um pouco difíceis. Eu sou mãe. Tenho família. Então tenho muitas tarefas. Tenho muitas responsabilidades. Então, às vezes eu gostaria de fazer um vídeo todos os dias. Todos os dias eu gostaria de manhã cedo fazer logo um vídeo pra vocês. Mas não dá. Então, mas sempre quando eu posso, quando eu tenho um tempo maior, eu faço um vídeo para trazer um pouco de experiência para vocês, para que vocês tentar melhorar a visão de vocês. Porque esse é o compromisso que eu assumi com o universo. Não foi escolha minha. Muitas vezes eu rejeitei isso. Confesso a vocês. O que eu pude fazer pra rejeitar, pra ser substituída, pra correr, pra me esconder, eu juro a vocês que eu fiz. Não foram poucas vezes. Poucas tentativas. Mas quando você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer. É responsabilidade sua. Então, eu estou aqui porque tenho um compromisso com o universo. E o meu compromisso com o universo é ajudar vocês a crescerem, a evoluírem, a chegarem lá também. Então agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. Para mim é uma grande honra. Sintam-se beijados. Shalom, namastê, saudações atlantes.